Nós queremos a tua cobertura sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a tua cobertura, Senhor, sobre cada indivíduo, Senhor, que está agora acompanhando a gente, que está na live com a gente, pedindo que o Senhor estenda o teu sangue carmesim sobre as nossas vidas, que a tua boa e poderosa mão nos ajude, ser conosco, Pai. Pai, nós pedimos também por aqueles profissionais que estão agora nos hospitais, Pai, que estão cuidando dessas pessoas e que não abriram mão, Senhor, não saíram, Senhor, dos seus locais de trabalho, não têm aberto mão de estar trabalhando, mas têm, Senhor, cumprido aquele chamado que está no nosso coração. Que nós, como servos do Senhor, Pai, nós que não somos da área médica, que nós possamos tomar exemplo com essas pessoas que têm trabalhado com tanto vigor, têm sido aguerridos, queridos, mesmo sendo, correndo risco de vida, sabe? Que quiçá nós possamos ser crentes assim, saber que nós temos um chamado, que a gente não abre mão desse chamado, ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não abrimos mão, nós corremos e continuamos trabalhando, sabe? Trabalhando no reino, pregando e fazendo tudo aquilo que é necessário. Senhor, nós te louvamos. Toma o principal lugar, Senhor, aqui é onde eu estou, direto da minha casa, nas casas que estão abertas agora, onde as pessoas estão compartilhando. Senhor, na pessoa do teu Espírito Santo, tu és bem-vindo a esse lugar, te achega, como se diz lá em Guimarães, te aproxega e senta nesse lugar. Senhor, tu és a pessoa que nós desejamos, nós ansiamos pela tua presença. Amém, queridos. Amém, queridos. Para quem entrou agora, né, a Lucenira, a missionária Nira, graça e paz, missionária Nira, estou com saudade da senhora, né, a gente não se vê mais, né, e com alguns a gente não consegue tocar ainda do cotovelo, né, a senhora nem isso, né. Queridos, então, a nossa célula vai ser daquilo que nós ministramos no domingo e na terça-feira. Eu vou tentar fazer isso, né, não é o meu forte, sabe, mas eu vou tentar entrar no horário e acabar no horário para que não seja cansativo, tá? Eu quero declarar que o Senhor vai fazer coisas poderosas, coisas muito grandes nesse dia. Essas palavras que nós estamos recebendo, queridos, são palavras poderosas, palavras que têm nos ajudado a vencer essa dificuldade, palavras de encorajamento, de fortalecimento. Queridos, a minha cunhada entrou aqui, Ana Maria. Oh, um abraço, Maria. E eu quero pedir a você, querido, guarde essas palavras no coração. Aproveite esse tempo para que você esteja guardando, meditando, buscando o Senhor, orando. Pastor, eu não sei orar. Deixa eu declarar uma coisa para você, não conta para ninguém, eu também não sei orar. A Bíblia diz que o Espírito que nos ajuda a orar como convém. O Rui entrou aqui, mas a Nayara, a Aninha Barros também entrou, a irmã Aninha. Tá? Então, nós não sabemos orar. Não pense que você vai dizer palavras bonitas ou coisas lindas, coisas grandes, que é isso que Deus vai fazer Deus ouvir você ou não. É o coração sincero, queridos. É o coração sincero. Então, se fortaleça nesse tempo, se fortaleça nesse período. Tá bom? O nosso texto está no livro de Atos, no capítulo 1, verso 4 e 5. Foi o que nós falamos domingo e falamos terça-feira. Então, queridão, vamos lá. Você está com sua Bíblia do lado, abre a Bíblia, aí eu já estou aqui com a minha Bíblia, com meus apontamentos aqui, e já estou só pronto, esperando você, e nós vamos começar. Amém? Diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porém, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, muito depois desses dias. Amém, queridos? Olha só, Jesus está falando com os discípulos e está pedindo a eles, tá, que eles fiquem em Jerusalém. E quando ministrei, eu tentei botar a parte de tudo isso. Nós sabemos que os discípulos de Jesus eram galileus, vinham da Galileia junto com ele, subiram da Galileia para Jerusalém, e que
eles não eram homens com muito conhecimento. O conhecimento deles era pouco diante dos líderes religiosos daquele tempo, diante do Sinédrio, diante dos saduceus, dos fariseus. Então, Jesus também não foi buscar esses homens cheios de conhecimento, pelo contrário, Jesus foi buscar pessoas simples. E, querido, o evangelho é tão simples que nós, qualquer pessoa que verdadeiramente entrega o coração para Jesus, ele pode ministrar. E quando Jesus está nessa caminhada com seus discípulos, né, e 3 anos e meio, Jesus dizendo para ele que ia morrer, que ia perecer, que ia ter que ir à cruz, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. E quando na Páscoa Jesus é morto, é entregue aos judeus, os judeus o entregam a Roma, e Pilatos ainda tenta livrar Jesus, assim, um livramento meia boca, mas ele tentou. E aí lembraram que na Páscoa um homem tinha que ser solto, né? E aí levaram Jesus ou Barrabás, e os judeus decidiram por Barrabás, então crucificaram Jesus. Jesus foi crucificado. E nesse período que Jesus é crucificado, de sábado, de sexta-feira, de sexta a domingo, os discípulos de Jesus saíram. Os discípulos de Jesus foram embora. Os discípulos de Jesus começaram a debandar. Houve uma debanda, né? Todo mundo começou a ir embora. E aí, quando Jesus ressuscita, Jesus diz para as mulheres que foram vê-lo, que ele diz para Pedro que eu quero ver os discípulos, e a Pedro também. E aí, no final dos evangelhos, todos eles vão relatando, tanto os sinóticos como João, vão relatando as aparições de Jesus, as intervenções de Jesus, Jesus entrando em casa, passando pela parede, Jesus comendo, Jesus indo aonde estava Pedro, que estava pescando junto com outros discípulos. No caminho de Emaús também Jesus vai, né? E eu queria, nesse primeiro ponto, exatamente isso, lembrar por que Jesus disse que é para eles ir para Jerusalém. Quando Jesus está dizendo que é para eles ficarem em Jerusalém, Jesus está dizendo: não vão, não é para vocês voltarem para Galileia. Por quê, queridos? E o primeiro ponto que nós fizemos domingo, nós lançamos uma pergunta: por que Jesus disse ficai em Jerusalém? No livro de Isaías, eu quero abrir com você, no livro de Isaías, no capítulo 2, do versículo 3. Vamos ser rápido para que a gente consiga, né? Vamos, né? Oh, Jesus, eu coloco vocês, né? Como se dependesse de vocês. Isaías 2, 3 diz o seguinte: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, Jesus está dizendo: volte para Jerusalém, porque de lá era que começaria o Novo Testamento, começaria a graça, de lá começaria a revolução que chegou até nós, a revolução que o mundo ouviu, a mudança começaria lá. A graça começaria a ser pregada lá, queridos. O Velho Testamento é a lei. Com a vinda de Jesus, a graça começa a funcionar. Então, quando Jesus diz que é para eles não saírem, que Jesus tem uma profecia que vai começar de Jerusalém. E esses discípulos poderiam adiar ou impedir que isso acontecesse, tá? Quando Jesus morreu, todos se sentiram órfãos, querido. É normal alguém que perde alguém se sentir órfão, se sentir triste, tentar ir embora e abrir mão de muitas coisas, de muitos sonhos. No livro de Lucas, no capítulo 24, verso 13 e 14, vai dizer exatamente isso. Lucas 24, 13 e 14. Eu estou lendo agora aqui, tá bom?
Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Queridos, nesse relato, nessa conversa, nesse diálogo de Jesus com esses dois homens, eles perguntam para Jesus: onde é que tu estava, que só tu não sabe o que aconteceu? Olha, ele era um varão assim, um varão assado, sabe, usado por Deus, mas verdadeiramente um coração estava entristecido. Eles tinham uma lembrança, eles tinham uma memória de um passado muito recente, mas eles esqueceram daquilo que tudo que Jesus diz. Queridos, é comum nós ter feito planos, ter feito projeto, e por algum motivo nós abrirmos mão disso. Por isso Jesus diz, implicitamente Jesus está dizendo: não volte para a Galileia, fique em Jerusalém, porque Jesus, sendo Deus, ele conhecia, ele nos conhece, ele sabe quando o nosso coração está triste, o que nós vamos fazer. Davi diz no Salmo: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, a palavra ainda não veio dos meus lábios e tu já sabe o que eu vou falar. Então, querido, talvez você esteja querendo voltar a uma vida antiga, talvez você esteja querendo voltar a fazer coisas que você já fez, e eu quero ser boca de Deus para você. Fique onde você está. Isso não pertence mais a você, não faz mais parte do teu caráter, da tua vida. Não faz mais parte. Fique em Jerusalém. Tá bom? Qual o segundo motivo? Por que os discípulos não deveriam voltar para a Galileia? Os discípulos podiam perder o propósito do chamado. Queridos, quando Jesus passa chamando os primeiros 4 discípulos, João e seu irmão Pedro e seu irmão André, eles estavam trabalhando, eles estavam lavando rede, outros estavam costurando a rede, e Jesus os chama e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Queridos, no meio das aflições, no meio das tormentas, é fácil nós esquecermos o propósito de Deus em nossas vidas. Eu tive uma notícia agora triste, né? De alguém que a gente já andou durante muito tempo, já faz tempo que não anda com a gente, mas que estão passando por um tempo muito difícil. Voltaram atrás. E isso entristece o nosso coração, né? Porque eram homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, sabe-se, muito trabalhadores, muito esforçados na casa do Senhor. E eu aprendi muito com eles. Eu gosto sempre de estar perto dessas pessoas que vieram antes de mim, também dos que estão chegando depois de mim. Eles sempre têm alguma coisa para nos ensinar, né? Mas a gente esqueceu o propósito. Eu estava me olhando, gente, como que a gente perdeu o propósito, a gente perdeu o foco. Sabe, uma vez eu fui fazer uma viagem para casa da família da Rosa, e a gente saiu aqui à tarde, e a pessoa que tinha mexido nos faróis ficou um em cima, outro embaixo, perdeu o foco. Querido, que loucura para eu chegar lá em Bom Viver. Foi muito difícil, porque o foco do farol do carro não estava na estrada. Tinha um para um lado, outro para o outro. O carro estava assim meio estrábico, sabe? É fácil você perder o foco. E como nós precisamos de foco? Sem foco nós podemos retroceder, nós podemos naufragar, nós podemos bater a nossa embarcação em arrecifes, em bancos de areia. Queridos, cuidado. Nós precisamos ficar alerta, nós precisamos lembrar, como Paulo diz: Timóteo, olha, eu sei, eu vi quando você foi imposto mão sobre você, com profecias, sabe? Cuida de ti, lê a palavra. Deus também falou para Josué, ser forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas não te afaste desse livro da lei. Querido, nós precisamos sempre estar lendo, meditando, buscando o Senhor, muito mais agora. Qual o nosso próximo ponto? Os discípulos poderiam estar, querido, se diminuindo, com medo. Querido, o que nós vamos fazer nessa metrópole?
O que nós vamos fazer nessa metrópole? Nós estávamos aqui por causa de Jesus. Eles respeitavam a Jesus. E nós? Quando o mestre estava aqui, o mestre sempre tinha uma palavra de sabedoria, uma palavra poderosa sobre eles, para confrontá-los. E nós somos apenas pescadores. Nós não fizemos seminários, nós não estudamos, nós não somos nem saduceus, nem fariseus. O que nós vamos fazer no meio dessas pessoas? Lembra quando os espias foram olhar a terra? Quando eles chegaram lá e viram os homens altos, grandes, fortes, disseram: meu Deus, a terra é boa, emana leite e mel. Sabe, os cachos de uva eram 2 homens que carregavam um cacho de banana, então nem se fala, né? Se um cacho de uva tinha que ser 2 homens, imagine um cacho de banana, como é que se carregava? Ele disse: olha, tudo isso é verdade, mas os homens nos veem como gafanhoto. Não foram os homens que disseram, foram eles que estavam se vendo. Então Jesus alerta eles: não voltem, não volte para o seu cotidiano, não volte. Lembre do dia que você recebeu Jesus, querido. Lembre do dia que você fez. Lembra do dia que você fez a sua entrega a Jesus, você entregou a sua vida a Ele. Lembre desse dia. Lembre do dia que você recebeu a imposição de mãos. Lembre desse dia. Não volte. E Jesus faz questão de pedir para os seus discípulos não voltar mais para as suas vidas. Não voltar mais a ser pescadores de peixes, mas serem pescadores de homens. E todas as vezes que eles tentaram voltar a pescar, queridos, quando Jesus encontra eles, depois de Jesus fazer Pedro passa a noite toda pescando, então Jesus encontra ele, Pedro está lavando o barco, lavando as redes, e Jesus sobe no barco de Pedro e pergunta para Pedro se ele tinha pescado. Ele disse: não, eu passei a noite todinha, não pesquei. Eu estou contextualizando, né? Eu não pesquei nada, não. Ele disse: olha, vai mais à frente e joga o barco. E Pedro disse: olha, sobre a tua palavra eu vou numa palavra de profecia. Eu vou nessa palavra que saiu da tua boca. Eu vou sair nessa palavra de um profeta que está me mandando eu ir. E eu quero ser profeta para a sua vida hoje. Creia na palavra do Senhor. Não saia, permaneça. E Pedro foi, querido. E Pedro teve tão grande pescaria. E quando Pedro voltou de lá, Pedro voltou assustado. Disse: Senhor, afasta-te de mim que eu sou um pecador. Da segunda vez, depois que Jesus morreu, ressuscitou, Pedro voltou a pescar de novo. Eles estavam no mar pescando de novo. E não tinham pescado nada. E aí Jesus, na beira da praia, fazendo um fogo com peixe, já assando um peixe. E Jesus disse: ei, vocês têm alguma coisa aí para... Disse: nós não pescamos nada. E aí Jesus disse: joguem para a direita, joguem a rede um pouco mais para a direita. E aí pescaram de novo muitos peixes. E quando eles pescaram, João, que estava antenado, disse: Pedro é o mestre. Então Pedro se joga no mar e volta para Jesus de novo. Querido, se você perdeu as referências, se você perdeu as referências de como pescar, como Pedro tinha perdido já as referências de como pescar, se joga no mar e volta para Jesus. Se você está me ouvindo e está longe do Senhor Jesus, ainda não tomou uma decisão, eu quero pedir para você: se joga no mar. Jesus está na praia esperando você. Amém? Mas agora vamos entrar na segunda parte, que foi a parte que eu ministrei terça-feira, né? Que é tempo de obediência, né? Ficar em Jerusalém. E por que Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém? Nós já sabemos por que não era para eles irem, mas por que Jesus pediu para eles ficarem? Quais os motivos que ele tinha? Eu li lá em Isaías 2:3, que de lá saía o ensinamento para todas as nações, da cidade do rei. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico: porque Jerusalém era o centro religioso de Israel. Nós sabemos, queridos, que todo mundo, e se você continuar lendo Atos 1, 2, você vai dizer que quando o Espírito Santo veio sobre eles, tinha gente de todos os lugares, judeus que tinham ido, judeus das diásporas, que tinham ido embora, estavam em outros lugares, mas que vinham sempre na festa. E esse período de festa da Páscoa e no período também de Pentecostes era muito bom, porque era primavera, então não tinha muita chuva, eles vinham
de estrada de animal, a pé. Então, era difícil chegar. E esse era o melhor período. Olha como Deus é poderoso, como Deus providencia tudo, né? Exatamente nesse período onde poderia vir mais pessoas, ouvir pessoas distantes para levar essa palavra. Você lembra do eunuco da rainha de Cadace, né? Pois é, ele foi um dos missionários que levaram a palavra para a sua cidade. Então, querido, era necessário que eles ficassem em Jerusalém, porque naquele período tinha muita gente, muito estrangeiro para se falar de Jesus, para ouvir a palavra. E era o período que eles disseram, fiquem em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém. E o que eles ficaram fazendo em Jerusalém? Cada um armou uma rede e foi se embalando, como se embalava no interior, né? Se deitava na rede, metia o pé na parede, né? E empurrava. Não. Eles estavam orando, querido. Homens e mulheres estavam orando. Cerca de 120 pessoas orando. Esse tempo agora, querido, e eu creio muito nisso, porque passou-se essa Covid, esse tempo que mandou todo mundo ficar em casa, foi no período da Páscoa. Nós estamos no período, aqui no decorrer, estamos caminhando para o Pentecostes. Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso em nossas vidas. Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida e na minha vida. Então aproveite, meu querido, não se disperse. Não disperse. Então, quando Pedro está lá no cenáculo, orando, e aí a Bíblia diz que eles foram todos cheios. E quem eram os ouvintes de Pedro? Quem eram as pessoas que ouviam? Quem era a plateia que estava lá quando o Espírito Santo desceu? No livro de Atos, no capítulo 4, no versos 5 a 11, diz o seguinte, querido. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em que nome de quem fizeram isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, tomai conhecimento vós todos, os povos de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome de Jesus é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Olha só. Eles precisavam, porque ali era o centro religioso, querido. Era ali que estavam as autoridades de Israel. No início vai dizer quem que estava lá. Olha só. No dia está em Jerusalém as autoridades, os anciões, né? Aquelas pessoas que tinham direito de voz, que davam conselho, os escribas, que eram como se fossem os advogados hoje, como o sumo sacerdote daquele ano, o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Olha quantas pessoas que foram, aqueles que entregaram a Jesus, puderam testemunhar. Será que se estivessem na Galileia, o que essas pessoas diriam? Não, isso é uma invenção desses pescadores. São pescadores sem futuro, são um bando de ignorantes, são vadios, não tem o que fazer. Mas agora, ninguém podia negar o milagre que foi feito por intermédio do nome de Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: ele é a pedra angular que vocês rejeitaram. Então, procure se consertar com ele, se arrepender e pedir perdão, porque ele é o Cristo, ele é o Messias que nós estávamos esperando. Amém, querido? Também, por que tinha que ficar em Jerusalém? Para arrependimento dos que condenaram à morte a Jesus. Queridos, eles precisavam estar lá. Você lembra quando
estar Jesus e Barrabás diante do governador Caifás, e eles perguntam: quem vocês querem que nós assassinemos, que nós livremos hoje, que nós levemos para a cruz? Eles disseram: não, livra a Barrabás e crucifica a Jesus. Ele disse: mas esse é o Deus de vocês. Diz que cai o sangue dele sobre nós, na cruz do Calvário, perto de ele entregar o seu espírito. Ele disse: Pai, perdoa-os. Quando eles blasfemavam dele, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Perdoa. E no livro de Atos 4, de 10 a 11, nesse mesmo texto que nós estamos lendo aí, você não tirou do lugar, então está aqui, vai dizer o seguinte: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificaste. Olha, quem era esse Nazareno? Era Jesus. E o que foi que eles fizeram? Eles crucificaram ele. A quem vocês crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Imagine se eles estão lá na Judéia, se eles estão em Samaria, na Galileia. Não, isso foi uma história de pescador, sem fazer, sem futuro. Não é verdade. Mas ele ressuscitou, foi em Jerusalém, debaixo da barba dele, debaixo do bigode deles. Então eles não tinham como refutar. Outra, eles sabiam que esses homens não poderiam fazer tamanho milagre, ou fazer milagre algum, se não fosse por intermédio de uma ação divina na vida deles, o Espírito Santo. Então, queridos, aqui está, por que eles precisavam? Para que as pessoas se arrependessem. Querido, se você está nos ouvindo e você ainda não teve encontro com Jesus, você pode, assim como eu, como muitos de nós, ou como todo crente, já ter feito muitas coisas erradas, ter muitos erros, querido. E Jesus não está preocupado com os erros que você já cometeu. Ele está pronto para te perdoar. E o maior erro não é fazer essas coisas que nós fazemos e que é pecado. O maior erro, querido, é não o aceitar, não recebê-lo, não vê-lo como filho de Deus, é não entregar a sua vida. Você está anulando o sacrifício da cruz. Quando a gente não o recebe, a gente não entende, a gente está anulando o sacrifício da cruz. Vamos para o terceiro ponto. Para que os gentios que vinham para o Pentecostes ouvissem a novidade. Sabe, o povo estava ansiando, era um tempo de muita enfermidade, de muita dor, um tempo cruel, onde Roma tinha subjugado os povos, tinha humilhado. O que eles deixavam e que tinha liberdade era o culto ao Senhor. No culto eles não tinham interferido, querido. E era só tudo aquilo que Deus precisava para aquele tempo, para que Deus manifestasse. Gálatas vai dizer que no tempo do Senhor, né, Jesus Cristo veio, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Olha só, na plenitude dos tempos, Jesus veio. E olha que tempo, em Pentecostes, quando, né, das festas de Jerusalém, eles vinham para trazer a novidade daquilo que o campo tinha dado, então eles traziam. Muitos vinham já desde da Páscoa com seu carneiro para imolar, para pedir o perdão dos seus pecados, e ficavam até completar o Pentecostes. Depois voltavam para casa. Querido, e agora eles se deparam com a maior novidade que o mundo já viu. E qual é essa novidade? Cristo, que foi crucificado, mas agora estava ressurreto, subiu, foi aos céus, está sentado à destra do Pai e mandou o seu Espírito Santo para começar algo muito novo, muito tremendo, que eu e você faz parte, para inaugurar a igreja dele. Queridos, vocês já viram que igreja que se inaugura assim, né, bombasticamente? A igreja começa com 120 pessoas. Imagine que igreja poderosa é essa. Mas, pastor, por que essa igreja começou isso? Dessa forma. Primeiro, eles obedeceram a Jesus. Segundo, eles eram unânimes. Você pode ler o texto lá. Eles perseveravam unanimemente. E esse perseverar dele é algo que eles estavam forçando, eles estavam buscando. Ninguém desistiu dos 120 que estavam lá. Porque a Bíblia diz que quando Jesus
estava vivo na terra, durante os 40 dias que ele ainda teve na terra, mais de 500 pessoas viram ele, ou aproximadamente 500 pessoas viram ele. Mas agora, só estava 120 no cenáculo. Aonde estavam os 380? Veja como é fácil a gente se dispersar. Talvez eles só queriam, muitos deles, os 380, queriam contar para todo mundo, Jesus ressuscitou e eu vi. Mas eles esperaram, eles perderam o resto da história. Eles não receberam o Espírito Santo daquela vez, quando desceu em Jerusalém sobre todos eles. Então é por isso que eu estou dizendo, vamos manter a obediência, vamos ficar onde nós estamos, porque eu creio que Deus tem coisas tão grandes para nós nesses dias. Então, em Atos 2, eu quero ler Atos 2, de 5 a 12, por favor, esteja comigo, lendo Atos 4. Não, gente, perdão, estou fazendo confusão. É Atos 2 mesmo. Perdoe-me, perdão, por favor. É porque eu fico acelerado. Atos 2, de 5 a 12. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluindo a multidão, que se aproximou de perplexidade, quando cada um os ouvia. Peraí, gente, aqui a nossa. Peraí, só um minutinho, deixa eu arrumar aqui, ficou meio. Isso, os técnicos me deixam. Gente, o técnico hoje aqui, sabe, Jesus. Isso, deu aí, ficou legal. Ao fundo você tá vendo o retrato meu e da minha esposa, tá bom? Legal. Então tá, deixa eu voltar aqui. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se aproximou, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Olha só, eles eram galileus que estavam em Jerusalém. Agora imagine se eles fossem galileus e estivessem na Galileia. Eles eram galileus, mas que estavam em Jerusalém. Isso já causou uma perplexidade neles. Mas eles são galileus. Eles, sabe, a Galileia era uma das regiões mais pobres. É como as pessoas dizem hoje pra gente: tu é nordestino? Tu é do norte, né? Se você for em São Paulo, eles vão te chamar de Paraíba. Se você estiver no Rio e for nordestino, eles vão te chamar de baiano. Sabe? Mas, graças a Deus, nós somos nordestinos, com muita honra, com muita felicidade. Então eles estão dizendo... não são todos galileus. Cadê? E estavam, pois, atônicos, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Queridos, eles estavam lá e foram essas pessoas que saíram espalhando o evangelho, essas pessoas que foram para Roma, e por isso tinha uma igreja que Paulo não tinha lá, ninguém tinha ido lá e já havia uma igreja. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Por que Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém? Para que eles se mantivessem lá em Jerusalém, porque de lá ia sair a novidade para o mundo, porque de Jerusalém, querido, saía o Filho de Deus crucificado, mas ressurreto. De lá veio o Espírito Santo. E nesses dias, o que nós fazemos, querido? Nesse dia nós precisamos nos manter focados, nos manter, querido, atentos àquilo que Deus vai fazer. Eu tenho convicção que Deus vai fazer coisas grandes e poderosas nesses dias. Mas quem vai receber, querido? Quem
aquele que está antenado, aquele que está ligado, aquele que não fez como os 380 que viram a Jesus, que eram 500, mas 380 viram a Jesus e foram embora, foram para algum outro lugar e não ficaram com Jesus, não ficaram com os outros discípulos. Vamos orar? Eu quero orar com você, eu quero lhe encorajar a se manter onde você está. Leia a Bíblia, acompanhe a leitura bíblica anual que nós estamos fazendo, faça a sua devocional, se você tiver oportunidade e estiver em casa, tenha tempo de leitura com a sua família, sabe? Ore, jejue. Nós vamos ter um jejum agora dia 1º de maio, vai ter um jejum nacional, ou acho que mundial, não sei ao certo se é mundial, mas eu sei que é nacional, tá? Então, domingo, todos os domingos eu estou indo para a igreja pela manhã, estar lá orando, buscando o Senhor, buscando entendimento, buscando conhecer os tempos de Deus, aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Amém, querido? Nós vamos concluindo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou, que está aí na sua célula. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua saúde. Também orar por aqueles que são médicos, enfermeiros, técnicos. Amém? Vamos orar por essas pessoas, por todas essas coisas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, aquelas pessoas que estão trabalhando, Deus, que não puderam, Senhor, vir para casa, mas por força do seu trabalho, estão na linha de frente. Pai, abençoa cada um desses que estão trabalhando, que a tua boa e poderosa mão esteja sobre eles, encoraja, fortalece, Senhor, que a resistência deles, Senhor, venha estar lá em cima, venha estar focado. Senhor, tu és o nosso auxílio, nossa torre, nossa fortaleza, nossa cidadela, nosso socorro bem presente. Abençoa a casa de cada um deles, seus filhos, Senhor. Nós também te pedimos, meu Pai, por aqueles que estão doentes, Senhor, que já contraíram esse vírus. Pai, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos. Pai, mostra o remédio certo, que esse remédio que está sendo ministrado para cada um venha fazer efeito em cada vida. Senhor, guarda aqueles, meu Pai, que estão trabalhando, Senhor, que não são da área médica, mas que estão trabalhando, vai guardando, vai fortalecendo, Senhor. Pai, e nos dá entendimento, nos dá sabedoria nesses dias para nós sabermos o que fazer, para onde nós iremos, Pai. Nós cremos que tu estás nos controle de todas as coisas e a nossa vida é tua. Amém? Uma feliz final de quinta para você, uma sexta-feira cheia de graça, de paz, que Deus te abençoe e que lhe encha de fervor, lhe encha do Espírito dele, sabe, que seja derramado sobre você. Entra no teu quarto e ore, busca o Espírito, porque o Senhor já liberou para cada um de nós o seu Espírito, para que nós possamos vencer as nossas lutas e as nossas batalhas. Graça e paz, Deus abençoe. Amém.